Você já parou para pensar? Por que você está aqui? Não apenas aqui no YouTube, mas aqui, neste exato momento da sua vida? Talvez você tenha clicado neste vídeo por acaso. Ou talvez não exista acaso algum. Talvez Deus esteja usando justamente este momento para falar com você. Eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você foi trazido até aqui por uma razão. E essa razão não é pequena, não é algo qualquer. É algo que pode mudar a sua forma de enxergar a sua caminhada com Deus. Muitas vezes nós vivemos a vida como se estivéssemos apenas seguindo o fluxo. Trabalhamos, cuidamos da família, enfrentamos os problemas do dia a dia. Mas no fundo, existe um vazio que nada neste mundo consegue preencher. E é nesse exato ponto que Deus fala conosco. Ele nos lembra: eu tenho um propósito para você. Você não está perdido. Você não é um acidente. Você não é um erro. Essa é a mensagem que Ele quer colocar hoje no seu coração. Se a gente olhar para a Bíblia, vemos inúmeras histórias de homens e mulheres que foram chamados em momentos que pareciam banais, comuns. Moisés estava cuidando das ovelhas quando Deus se revelou na sarça ardente. Gideão estava malhando trigo, escondido dos inimigos, quando o anjo apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Davi era apenas um jovem pastor quando foi ungido rei. E quantas vezes nós também não estamos ocupados com a rotina, quando Deus de repente sussurra ao nosso coração? Você pode estar passando por uma luta silenciosa, que ninguém conhece. Pode ser um problema no casamento, pode ser um filho distante, pode ser um diagnóstico difícil, ou até mesmo aquela solidão que pesa no peito quando a casa está em silêncio. Mas eu quero te lembrar, Deus não te esqueceu. Ele vê cada lágrima, Ele conhece cada oração que você faz no íntimo, e Ele te trouxe até aqui porque deseja renovar a sua fé. Sabe, não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem agora. Deus sempre age com propósito. Talvez você estivesse até pensando em desistir, em largar tudo, porque as forças parecem não dar mais conta. Mas hoje, através desta palavra, Deus te diz: não pare, eu ainda tenho planos para a sua vida. E planos de paz, não de mal. Planos de esperança, de futuro. É isso que está escrito em Jeremias 1:9-11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes nós limitamos Deus. Achamos que o propósito dele é pequeno, ou que só serve para algumas pessoas especiais. Mas a verdade é que ele usa pessoas comuns, exatamente como eu e você. Pessoas com falhas, com medos, com dúvidas. É assim que ele revela a sua glória, porque quando somos fracos, é aí que ele se mostra forte em nós. Você pode até se sentir incapaz, mas Deus é especialista em usar aqueles que o mundo descarta. O apóstolo Paulo escreveu que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. Isso significa que, por mais que a sociedade tente colocar um rótulo em você, o que realmente importa é o que Deus diz a seu respeito. E Ele está dizendo: você é meu, eu te escolhi, eu tenho uma missão para a sua vida. Pense comigo. Se a sua vida fosse apenas fruto do acaso, você já não teria desistido há muito tempo? O que te sustenta até aqui não é a sorte, não é a coincidência, mas sim a mão de Deus que te guia, mesmo nos momentos em que você não percebe. E olha, eu sei que pode ser difícil acreditar nisso quando a gente está no meio da tempestade. A dor parece maior do que qualquer promessa. A ansiedade grita mais alto do que a fé. Mas é justamente aí que Deus nos chama para olhar para cima, para tirar os olhos daquilo que nos aflige e fixar o olhar naquele que é maior que tudo: Jesus. Lembre-se da passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade se levantou. O vento soprava forte, as ondas batiam, e os discípulos ficaram desesperados, achando que iam morrer. E onde estava Jesus? Dormindo. Mas quando eles o chamaram, ele se levantou e simplesmente ordenou: acalma-te.
e o mar obedeceu. Sabe o que isso nos mostra? Que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele ainda está no controle. A tempestade não tem a última palavra. O diagnóstico não tem a última palavra. A crise não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Então, se você sente que está em meio a ondas gigantes, lembre-se, Jesus está no barco com você. Ele não te trouxe até aqui para te deixar naufragar. Se Ele te trouxe até aqui, é porque existe um propósito. Talvez você esteja se perguntando, mas qual é o meu propósito? Por que Deus me trouxe até aqui? A verdade é que, muitas vezes, o propósito de Deus não é algo grandioso aos olhos humanos. Ele pode estar nos chamando para coisas simples, mas eternas. Cuidar da família, semear a palavra em pequenos gestos, ser luz no ambiente de trabalho, testemunhar o amor de Cristo mesmo nas conversas mais comuns. Não despreze os pequenos começos. Não subestime os pequenos atos de fé, porque aos olhos de Deus, nada disso é pequeno. É justamente nessas pequenas sementes que Ele constrói grandes colheitas. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui cansado, desanimado, mas hoje Deus quer renovar suas forças. Ele está te chamando de volta para o centro da vontade dEle. Ele está dizendo, filho, filha, você não está sozinho. Eu te trouxe aqui porque tenho algo para te mostrar. Confie em mim. Se essa mensagem falou ao seu coração, não ignore essa voz. Não é apenas a minha voz que você está ouvindo. É o Espírito Santo testificando dentro de você. Deus te trouxe aqui porque Ele queria falar contigo. E se Ele falou, guarde isso no coração. Viva com essa certeza. Você não está perdido. Você não está sozinho. E cada passo seu está sendo conduzido pela mão do Senhor. Sabe, muitas vezes nós pensamos que já sabemos tudo sobre a nossa própria vida. Fazemos planos, traçamos metas, construímos expectativas, mas a Bíblia nos lembra em Provérbios 16:9 que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que, por mais que a gente ache que está no controle, é Deus quem realmente conduz a nossa história. E na maioria das vezes, Ele nos leva a lugares que nunca imaginaríamos chegar. Você pode olhar para trás agora e perceber situações que no momento pareciam terríveis, mas que hoje você entende que foram instrumentos de Deus para moldar o seu caráter. Aquela porta que se fechou, aquele relacionamento que não deu certo, aquele emprego que você perdeu. Tudo isso na época doeu. Mas hoje você entende que, se não tivesse acontecido daquela forma, você não estaria onde está agora. Deus escreve certo até nas linhas que nós chamamos de tortas. E veja, não é porque você está enfrentando lutas que Deus se esqueceu de você. Ao contrário, os maiores homens e mulheres da fé passaram por desertos antes de viverem as promessas. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido na prisão. Mas era justamente nesse processo que Deus estava preparando o caminho para colocá-lo como governador do Egito. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de um propósito maior. E talvez seja exatamente aí que você se encontra hoje. Em uma fase em que tudo parece confuso, onde nada faz sentido. Mas eu quero reforçar, você não foi abandonado, você foi escolhido. Escolhido para viver algo que só pode ser entendido olhando com os olhos da fé. Muitas pessoas acreditam que propósito é apenas algo ligado a grandes feitos, ser pregador, missionário, ter uma obra grandiosa. Mas o propósito de Deus vai muito além disso. Às vezes, o seu propósito é ser um pilar dentro da sua casa, orando todos os dias pela sua família. Às vezes, é ser aquele amigo fiel que leva uma palavra de conforto para alguém que está quase desistindo. Propósito é ser luz onde parece haver trevas. É ser sal onde tudo perdeu o sabor. Jesus mesmo disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Você entende o que isso significa? Onde quer que você esteja, você foi colocado lá por uma razão. No seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua própria família, Deus te posicionou nesse lugar porque Ele sabia que, através de você, outras pessoas também seriam alcançadas. Então, não pense que você não é importante.
O reino de Deus não se sustenta apenas com grandes pregadores em palcos. O reino de Deus se expande com pequenos gestos diários de fé e obediência. Uma oração silenciosa pela manhã. Um abraço que conforta. Uma palavra de ânimo dita na hora certa. Tudo isso faz parte de um propósito maior. Lembre-se da história de Esther. Uma jovem judia, simples, órfã, que de repente foi colocada no palácio como rainha. Humanamente parecia sorte ou coincidência. Mas a palavra mostra que não havia acaso ali. Quando o seu povo estava ameaçado de extermínio, foi por meio da posição de Esther que Deus trouxe livramento. Mordecai disse a ela: "Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Esther 4:14. Essa pergunta também serve para você hoje. Quem sabe se você não chegou até aqui por um tempo como este? Quem sabe essa fase da sua vida, esse lugar onde você está, não é exatamente o cenário que Deus escolheu para te usar. De uma forma poderosa, muitas vezes não entendemos o porquê de estarmos em determinados lugares, mas mais cedo ou mais tarde, percebemos que cada detalhe estava no plano de Deus. Talvez você ainda se sinta inseguro, duvidando se realmente Deus tem um plano para você. Eu quero te convidar a entregar essa dúvida nas mãos dele. Pare de se apoiar apenas no que você consegue enxergar e confie naquele que vê muito além. A Bíblia diz em Isaías 55:8-9: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Isso significa que, mesmo quando você não entende, Deus já tem tudo planejado. Você só precisa confiar. Confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando as coisas parecem desmoronar é um ato de fé que agrada o coração de Deus. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus está falando fortemente contigo. Não ignore esse chamado. Talvez Ele esteja pedindo para você voltar a orar como antes, a ler a Bíblia todos os dias, a se reconectar com a igreja, a perdoar alguém que você guarda mágoa há anos. Deus sempre nos chama para ajustes, porque Ele quer nos alinhar ao propósito perfeito que preparou para nós. E lembre-se, ninguém está aqui por acaso. Você não está vendo esse vídeo por acidente. Existe uma razão. Deus quis que essa palavra chegasse até você hoje, e isso é um sinal do amor dele pela sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, faça parte dessa missão de espalhar a palavra. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e se inscreva no canal Chama do Versículo para continuar recebendo conteúdos que edificam a fé. E não saia ainda. Já está aparecendo aqui na tela um vídeo especial que vai fortalecer ainda mais a sua caminhada com Deus. Clique e assista agora mesmo. Que a paz do Senhor esteja com você. E lembre-se, Deus te trouxe até aqui por uma razão. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.